A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Agora estamos em nova temporada, estudando a obra Teoria da Mediunidade. O autor é Zalmino Zimmermann, editora Allan Kardec. Estamos estudando a mediunidade, seus conceitos e tipos. E logo após a apresentação dos diversos tipos das faculdades mediúnicas e fenômenos, o autor continua dizendo: importante é notar que ao lado das ocorrências mediúnicas, podem eventualmente acontecer as não mediúnicas, também conhecidas por paramediúnicas, que não envolvem uma intermediação espiritual propriamente. Assim, por exemplo, determinada intuição pode ter caráter mediúnico, servindo à comunicação de um espírito, ou não mediúnica, em que o registro mental diz respeito somente aos interesses de quem as registra. De igual forma, nos fenômenos de vidência e audiência, as visões espirituais, acompanhadas de audições, podem visar a transmissão de mensagens e impressões do mundo espiritual, ou apenas servir de observação ao próprio vidente. São os casos de vidência e audiência não mediúnicas. Também nos casos de desdobramento e de materialização, ocorrências há que não se caracterizam como mediúnicas propriamente. Assim, no desdobramento, conhecido originalmente como emancipação da alma, o agente pode projetar-se perispiriticamente, registrar o que vê e ouve em determinado local ou situação, e, por não ser o caso, nada relatar, deixando, pois, de atuar como um intermediário espiritual. É o que se pode igualmente caracterizar como um desdobramento não mediúnico. No tocante ao fenômeno de materialização, ocorre ainda que, raramente, uma singularidade: não só o próprio agente pode materializar-se, automaterialização, como, com base em suas potencialidades mentais, materializar objetos, materialização inanimada. Mas, meu caro ouvinte, qual agente ou elemento intermediário de um indivíduo sempre atua em conexão com o mundo espiritual, independente do fato de interatividade ser mediúnica ou não mediúnica? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Observe-se que, seja qual for o tipo de manifestação mediúnica, o perispírito é sempre o principal elemento a ser considerado. Então, seja qual for o mecanismo do fenômeno, seja mediúnico ou não mediúnico, o perispírito estará sempre como principal agente. Por quê? Por suas condições, pois já se trata de uma estrutura de natureza mais próxima da matéria. O perispírito é o fator de contato e comunicação entre os mundos espiritual e físico. Notamos que na base do fenômeno mediúnico encontra-se sempre o desprendimento perispiritual, que pode ser menos ou mais acentuado. Então, meu caro ouvinte, a chave do fenômeno mediúnico ou não mediúnico, ou seja, também o anímico, está sempre relacionado ao elemento perispírito, envoltório semimaterial com extrema plasticidade e expansibilidade para estabelecer esta conexão com o mundo espiritual.
Nesse contexto, importa considerar ainda alguns fatores especiais relacionados com o processo mediúnico, como, por exemplo, os que dizem com a aura e com a compatibilidade entre as partes, principalmente nas modalidades mediúnicas classificadas por Allan Kardec como de efeitos intelectuais. Quanto à aura, ressalta a evidência que, constituindo uma projeção do perispírito envolvendo, representa o primeiro nível de contato nos casos de relação direta entre comunicante e médium. Então, a aura, meu caro ouvinte, é a vibração, é a extensão vibratória do nosso perispírito. Então, é a primeira evidência de contato nessa projeção do perispírito com o mundo espiritual. É por essa couraça vibratória, afirma André Luiz, espécie de carapaça fluídica em que cada consciência constrói o seu ninho ideal. Ou seja, é aqui que começaram todos os serviços da mediunidade na Terra. Isso é um trecho da obra Evolução em Dois Mundos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no seu capítulo 17. O autor continua nos brindando com essa informação sobre a aura. Importa lembrar que a aura, psicosfera, fotosfera psíquica ou fotosfera é conhecida desde tempos imemoriais. Referida pela primeira vez no século XIX, quando o famoso químico alemão Karl Heisenberg, que nasceu em 1788 e desencarnou em 1869, descobriu radiações originárias de cristais e ímãs, ou emitidas por plantas, animais e seres humanos, passou a ser cada vez mais estudada, tornando-se hoje, graças ao próprio desenvolvimento científico, objeto de importantes e frutuosas pesquisas. Se em muitas ocorrências a aproximação de caráter mediúnico significa contato e ligação entre auras, é óbvio também que deve haver um mínimo de compatibilidade energética, que pode ser magnética ou psicomagnética, entre elas. Verdade que muitas vezes essa necessária compatibilidade parece até ser de alguma forma induzida por ação direta dos espíritos responsáveis, atendendo a requisições transitórias, ditadas pela necessidade de esclarecimento ou orientação, mas, fundamentalmente, a sintonia mediúnica, momentânea ou não, imprescinde de uma certa compatibilidade, superficial ou não, entre as auras dos espíritos envolvidos. Então, essa condição natural de estabelecer compatibilidade através de sintonia depende das auras estarem vibrando nos mesmos interesses, estabelecendo o uso das potencialidades no mesmo sentido, com convicções e pensamentos semelhantes. Então o autor vai concluir dizendo que a faculdade natural inerente ao ser humano, a mediunidade, manifesta-se diretamente em cada pessoa. E vê uma observação com relação à possibilidade da existência da mediunidade no reino animal. E ele informa, na verdade, tecnicamente, é inadmissível que um espírito possa mediunizar propriamente um animal, dada a absoluta incompatibilidade perispirítica existente entre ambos, devido aos diferentes graus de evolução em que estagiam. De fato, o perispírito do ser humano, resultado já de avançada evolução, não tem como sintonizar-se mediunicamente com o perispírito mais primário, protoperispírito do animal, embora este já mostre às vezes inteligência surpreendente. Certo é que inúmeros casos relatados na literatura espírita dão conta de uma aptidão pré-cognitiva
existente entre certos cães, gatos, cavalos e outros animais, que pressentem o perigo, às vezes, com bastante antecedência, como ocorre, por exemplo, com os ratos que abandonaram o barco antes de um naufrágio iminente. Esses casos, como também os de eventual registro da presença de espíritos e outros fenômenos como telepatia e evidência, devem ser atribuídos a um tipo de faculdade psíquica ainda em desenvolvimento, e o autor chama de protomediunidade, que, alcançando o ser psíquico a dimensão nominal, desabrochará com mediunidade propriamente. Então está claro aqui, meu caro ouvinte, que a condição dos animais não permite a manifestação mediúnica, apesar das propriedades psíquicas do instinto que possuem de prevenção de certas condições e circunstâncias. E ele continua: com efeito, se não há dois espíritos iguais, é evidente que cada indivíduo apresenta características perispiríticas próprias. Há ensejar ocorrências que obviamente digam respeito a essas qualidades, especificamente. Então, às vezes, nós nos deparamos com pessoas que têm faculdades semelhantes às nossas, mas o nível, a conexão, a qualidade, as características, as propriedades variam ao infinito, porque não existem dois espíritos iguais. Logo, não existem dois perispíritos também iguais. Assim, embora os processos mediúnicos possam ser enquadrados em um esquema geral, as peculiaridades que marcam os modos de manifestação guardam relação com a estrutura psíquica de cada médium, sua constituição orgânica, sua história espiritual, a evidenciarem condições perispiríticas únicas, que vão definir os vários tipos de intercâmbio mediúnico. Anote-se a propósito que, justamente por tratar-se de uma faculdade íncita a todo ser humano, a mediunidade existe independentemente das condições morais da pessoa, sendo certo, todavia, que quanto mais realizado moralmente o médium, mais se lhe apura o filtro perispirítico, e, de conseguinte, mais proveitosa será sua produção, pela facilidade de atrair, pela lei de afinidade, espíritos cada vez mais adiantados. Então, quando se diz que a mediunidade independe da condição moral, é porque ela é um recurso de transmissão, de comunicabilidade, como uma ferramenta. A qualidade que se dá a ela, sim, depende da evolução moral. Vamos continuar abordando o tópico mediunidade, conceitos e tipos já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade ao estudo da obra Teoria da Mediunidade, que você acompanha aqui na Rádio Rio de Janeiro, meu caro ouvinte. O autor é Zalmino Zimmermann, editora Allan Kardec. Estamos abordando os tipos de mediunidade, conceitos mediúnicos e não mediúnicos, e também o reconhecimento do elemento ou condição que estabelece a comunicabilidade para todos os seres humanos, inerentes a todos, que é o perispírito. E o autor continua dizendo: se todo o processo mediúnico, como visto, assenta-se nas possibilidades perispirituais, não é menos certo que a ação do perispírito varia de acordo com o tipo de fenômeno. Assim, se no desdobramento o perispírito se desprende e se desloca, ainda que guardando ligação com o corpo físico,
na materialização nos demais fenômenos de efeitos ectoplásmicos, faculta a liberação do ectoplasma responsável pelos vários tipos de ocorrência. Da mesma forma, nas manifestações de natureza intelectual, em que a ação perispirítica sustenta e define o fenômeno, como por exemplo, ocorre na psicofonia e na psicografia, os processos mediúnicos são peculiarmente caracterizados por um estreito contato perispirítico a perispírito, que pode chegar a um estado de verdadeira interpretação psíquica, como havendo de Herculano Pires, em interessante descrição. Então, particularmente nessas faculdades de psicografia e psicofonia, há um contato muito estreito do perispírito do desencarnado com o do encarnado. E Herculano Pires vem nos trazer o esclarecimento, aqui transcrito entre aspas pelo autor. O ato mediúnico é o momento em que o espírito comunicante e o médium se fundem na unidade psicoafetiva da comunicação. O espírito aproxima-se do médium e o envolve nas suas vibrações espirituais. Essas vibrações irradiam-se do seu corpo espiritual, atingindo o corpo espiritual do médium. A esse toque vibratório, semelhante ao de um brando choque elétrico, reage o perispírito do médium. Realiza-se a fusão fluídica. Há uma simultânea alteração no psiquismo de ambos. Cada um assimila um pouco do outro. Uma percepção visual desse momento comove o vidente, que tem a ventura de captá-la. Essa superposição de planos dá aos videntes a impressão de que o espírito comunicante se incorpora no médium. Daí a errônea denominação de incorporação para as manifestações orais. O que se dá não é uma incorporação, mas uma interpenetração psíquica, como a da luz atravessando uma vidraça. Ligados aos centros vitais de ambos, o espírito se manifesta emocionado, reintegrando-se nas sensações da vida terrena, sem sentir o peso da carne. Então, isso é um trecho da obra Mediunidade, da sua segunda edição. O autor, no capítulo 5, é Herculano Pires, que está nos orientando que, por conta da interpenetrabilidade dos perispíritos, surgiu essa menção da incorporação. Então, a incorporação é uma forma vulgar para se dizer manifestações orais dos médiuns falantes, que ficou conhecido como psicofonia com André Luiz. Já na vidência e na audiência, é a expansibilidade do perispírito que torna possível a captação de impressões visuais e auditivas oriundas do plano espiritual, a repercutirem por ação dos centros perispiríticos superiores nas vias nervosas especializadas, provocando o estado de semidespreendimento. Como lembra Leon Denis, o espírito, abre aspas, faculta ao sensitivo a visão espiritual, fecha aspas, que aliás independe do sentido físico da vista. Então, meu caro ouvinte, o vidente não vê com os olhos físicos, tanto faz ele estar de olho aberto ou olho fechado, quem vê é a alma, quem vê é o perispírito, uma vez que é comum o médium ver de olhos fechados. Esse trecho foi retirado da obra No Invisível, de Leon Denis, no capítulo 14. Também no domínio dos efeitos ectoplásmicos é a sintonia perispirítica entre médium e manifestantes que faculta o aproveitamento do ectoplasma para a produção dos diversos fenômenos. Como se vê, em todo evento medianímico, o perispírito, com suas múltiplas propriedades e funções, é sempre o fator fundamental.
Então é assim, meu caro ouvinte, a ciência, ela investiga o corpo físico, a matéria, a ciência da Terra. E os espíritos superiores pesquisam, analisam e experimentam propriedades, investigam o perispírito, porque é através dele que se estabelece a conexão entre os dois mundos. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Roteiro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor é o Espírito Emmanuel. O capítulo 6, o perispírito. Como será o tecido sutil da espiritual roupagem que o homem envergará sem o corpo de carne além da morte? Tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão aos companheiros encarnados, quão difícil se faria esclarecer a lagarta com respeito ao que será dela depois de vencer a inércia da crisálida. Colado ao chão ou à folhagem, arrastando-se pesadamente, o inseto não desconfia que transporta consigo os germes das próprias asas. O perispírito é ainda corpo, organização que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste, além do seu pulcro, de conformidade com o seu peso específico. Formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética conhecida até agora pela ciência terrena, é a aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Organismo delicado, extremo poder plástico, modifica-se sob o comando do pensamento. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevaleçam a agilidade e a habilitação que só a experiência consegue conferir. Nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. O progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito em que qualquer plano de evolução. Note-se, contudo, que não nos reportamos aqui ao aperfeiçoamento interior. O crescimento intelectual com intensa capacidade de ação pode pertencer a inteligências perversas. Daí a razão de encontrarmos em grande número compactas falanges de entidades libertas dos laços fisiológicos, operando nos círculos da perturbação e da crueldade, com admiráveis recursos de modificação nos aspectos em que se exprimem. Não adquiriram ainda a verticalidade do amor, que se eleva ao santuário divino, na conquista da própria sublimação, mas já se iniciaram na horizontalidade da ciência, com que influenciou aqueles que, de algum modo, ainda lhes partilham a posição espiritual. Os anjos caídos não passam de grandes gênios intelectualizados com estreita capacidade de sentir. Apaixonados, guardam a faculdade de alterar a expressão que lhes é própria, fascinando e vampirizando nos reinos inferiores da natureza. Entretanto, nada foge à transformação, e tudo se ajusta, dentro do universo, para o geral aproveitamento da vida. A ignorância dormente é acordada e aguilhoada pela ignorância desperta. A bondade incipiente é estimulada pela bondade maior. O perispírito, quanto à forma somática, obedece à lei de gravidade, do plano a que se afina. Nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes nele se expressam fielmente. Por isso mesmo, durante séculos e séculos,
nos demoraremos nas esferas da luta carnal ou nas regiões que lhes são fronteiriças, purificando a nossa indumentária e embelezando-a, a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.